Alô, queridos amigos, boa noite, tudo bem? Um prazer enorme estar mais uma vez aqui reunidos, vocês, nós todos, em nome da nossa doutrina espírita, a convite dos nossos queridos amigos do canal Roteiro Espírita, para o qual peço desde já a sua inscrição, o seu like, para que ele possa realmente continuar fazendo esse trabalho bom de divulgação da nossa doutrina. Este mês especialmente, que é o mês dedicado a Allan Kardec, ao Livro dos Espíritos, aos Espíritas, à doutrina espírita, nós escolhemos conjuntamente aí com o nosso amigo Robson um tema muito interessante que tem a ver com os dias atuais. A questão é posta, se Allan Kardec estivesse vivo, encarnado hoje, será que ele teria resposta para as coisas que estão acontecendo? Será que Allan Kardec poderia nos dizer, por exemplo, por que o mundo está do jeito que está? Por que as coisas estão aparecendo da forma que estão aparecendo? Será que Allan Kardec teria resposta para os tempos de pandemia, para os tempos de recolhimento, de retração, pelos tempos desse confinamento compulsório para o qual todos nós estamos sendo convidados a fazer, obrigatoriamente, claro? E isso é importante que nós façamos esse entendimento agora, trazendo a doutrina espírita, fazendo questionamentos, enfim, né? É uma forma da gente bater um papo com o nosso querido Allan Kardec, imaginando que ele pudesse estar aqui conosco, dizendo através daquilo que a doutrina espírita nos traz, o que seria a resposta interessante para os dilemas dos dias presentes. Então, a nossa temática é, nos tempos atuais, o que diria Allan Kardec? Nós sabemos que a doutrina espírita ela é fundamentada em 5 pilares, né? A existência de Deus, a pluralidade dos mundos habitados, a imortalidade da alma, a comunicabilidade entre vivos e mortos e a reencarnação. São 5 princípios que ordenam a nossa doutrina. Por esse motivo, por esses 5 fundamentos, tudo se desenvolve, através deles tudo se desenvolve. É importante dizer que a doutrina espírita ela não trouxe necessariamente coisas novas. Existe algo inovador na doutrina espírita? Existe, que é o fato de se unir a moral cristã ao preceito ou ao desenvolvimento do espírito, o desenvolvimento moral do espírito, ao cumprimento do objetivo primaz da encarnação, conforme a gente vai ver, que é o desenvolvimento moral, que é o aprimoramento moral, fazer isso através das iniciativas ou das orientações de Jesus. Isso é diferente um pouco de outras doutrinas espiritualistas, que são mais secas nesse sentido, que são mais assim, no sentido da iniciação, no sentido do sujeito ficar mais em silêncio, no sentido dele ter um pouco mais de contemplação. No caso da doutrina espírita, os espíritos que inspiraram esse trabalho, eles trouxeram a moral do Cristo como sendo algo que pudesse ser utilizado nesse viés, para o desenvolvimento moral do homem. E para isso a gente faz a seguinte pergunta, olhando esse contexto como um todo. Temos diversas possibilidades aí, em termos de propostas de existência e tudo mais, mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: o que o Espiritismo fará por nós? Será que o Espiritismo tem resposta para as nossas indagações? Será que o Espiritismo está atual? Será que o Espiritismo é novo? Será que o Espiritismo está agora, presente, assim, na vida da gente? Será que podemos realmente confiar nessa doutrina? Aí Allan Kardec, claro, aqui agora, perguntando isso a ele: Kardec, o que o Espiritismo fará por nós? Ele certamente diria, porque ele assim já disse lá atrás, no ano de 1868, quando ele publica no início do ano a Gênese, Milagres e Predições do Evangelho. Na página 523 tem o seguinte: quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo e as suas consequências, e não o circunscreva à produção de alguns fenômenos, terá compreendido que ele abre à humanidade uma estrada nova e lhe desvenda os horizontes do infinito. Então a gente vê que a doutrina espírita, ela sim tem resposta. Não só para as nossas indagações, mas também para elucidar os nossos equívocos, as nossas dúvidas, os nossos anseios, aplacar as nossas ansiedades. E sem dúvida nenhuma, as perguntas certas sendo colocadas para o nosso querido amigo poderão nos elucidar ou nos trazer. Claro que são muitas as respostas possíveis e são muitas as perguntas possíveis.
Por esse motivo, nós não iremos fazer uma coisa muito abrangente. Nós vamos escolher aqui o tema da reencarnação, o tema da morte, os temas atuais, da aflição, etc., para que a gente possa então fazer uma compreensão a respeito desse assunto, usando aquilo que nos foi dado como legado por Allan Kardec quando da publicação dos seus livros. Então, para que nós possamos começar, vamos eleger aqui o sentido da vida. O primeiro viés realmente é por que nós estamos aqui. A primeira pergunta, por que nós estamos aqui? Nós viemos fazer o que aqui? Qual é o sentido do fato de você nascer, passar na barriga da mãe, passar naquele negocinho lá apertado pra caramba, tomar pomadinha na bumbum, nascer todo pequenucho, né, sem saber de nada, aí cresce tudo e a depender de como foi, cheio de drama, cheio de coisa, para um dia aprender que realmente existem potências na alma, que existem grandezas espirituais que podem ser exploradas, mas nesse momento o despreparo, a fragilidade é de tamanho porte que realmente deixa a gente assim pensando, poxa, por que tem que vir? Para que é que isso tudo acontece? Por que tem isso? Por que tem aquilo? Não é? A gente fica fazendo essas perguntas e são muitos também os significados. Tem pessoas que dizem, não, o sentido da vida é a gente vencer na vida, é a gente ser uma pessoa que consegue realizar planos e tudo mais, e plantar uma árvore, escrever um livro, fazer um filho, essas coisas. Tem esses planos, essas coisas. Mas talvez a nossa história seja um pouco mais simples. Talvez o nosso desenho seja um pouco mais simplificado. Vamos fazer essa pergunta para Kardec. Qual o objetivo, né, da encarnação dos espíritos? Ele já fez essa pergunta lá atrás, provavelmente lá pelo ano de 1856, quando ele estava elaborando ainda o Livro dos Espíritos. Ele faz essa pergunta para os espíritos, compilando as suas respostas, e ele recebe a seguinte resposta que ele certamente revalidaria no dia de hoje. Deus impõe a encarnação aos espíritos com o objetivo de fazê-los alcançar a perfeição. Olha, meus amigos, o objetivo da vida é fazer com que o indivíduo torne-se perfeito, como o perfeito é o Pai Celestial. Olha, é uma missão e tanto. Porque a simplicidade e a ignorância, a palavra ignorância quer dizer não saber. Ignorar significa não ter conhecimento de. A simplicidade, ela não necessariamente é algo que não tem a sua complexidade intrínseca. Algo simples não quer dizer algo menor. Algo simples, às vezes, é algo completo. Mas essa simplicidade significa dizer, é algo sem muitos agregados, sem nem muitas coisas em volta. Nesse caso, uma coisa menor com o potencial de uma coisa super. Porque existe um princípio filosófico que diz o seguinte: você só pode se tornar naquilo que você, de certa maneira, já traz em você. A semente da planta só consegue produzir a planta se dentro da semente houver uma potência da planta. Mesmo que a planta não haja ali, mas a potência existe. Isso faz com que ela possa desenvolver essa potência para tornar-se a planta no futuro. Isso é algo realmente assim que a gente tem que observar, porque é um fato. Uma bananeira jamais dará um pé, né? Uma semente lá, uma muda de banana jamais vai dar um pé de manga, porque não existe mangueira potencial na semente ou na muda da bananeira. Então, assim também nós podemos pensar, como pode ser um ser perfeito se esta perfeição já não lhe vier intrínseca na alma de alguma forma como potência? Então observe que há um complexo dentro do simples, mas o simples é ignorante. Então o simples precisa tornar-se lúcido, consciente, para que ele consiga dar vazão a este conteúdo grandioso que está dentro dele. Por isso Deus diz, é preciso, diz no sentido claro, viu gente? Quando eu falo isso, Deus diz, eu estou dizendo aqui no sentido amplamente metafórico, tá certo? Deus não diz nada, e tudo acontece, não sem palavras. Então, o que acontece? Quando isso vem no sentido de dizer Deus impõe, quer dizer o seguinte: existe uma dinâmica, existe um mecanismo divino que faz parte das leis cósmicas, do desenvolvimento das potências das consciências humanas, dos espíritos, que somos nós. A partir do momento em que nós começamos a jornada na Terra,
A cada passo, a cada movimento, a cada vida, a cada encarnação, nós vamos nos tornando um pouquinho melhores. Mas como é que isso se dá? Se dá como se dá no caso do diamante. O diamante é um pedaço de carvão que recebe uma pressão absurda e depois vira uma pedra linda, maravilhosa, translúcida, que quando sai da terra ainda vai na mão lá do artesão, que lhe dá todo o acabamento final com o esmeril, com o buril, com as artes, com as ferramentas da arte que ele tem para produzir ali o diamante perfeito que vai ornar as grandes joias, os grandes reis e aquelas coisas maravilhosas que ele faz. Então, para que o diamante seja diamante, ele passou por um processo de elaboração. Para que o espírito ecloda, ou faça eclodir, a sua semente divina, ou faça realizar, ou atualizar, melhor dizendo, a sua potência divina, ele precisa passar pelo cadinho da evolução através da encarnação. Então, se a gente perguntar qual é o sentido da encarnação, eu vou dizer, a encarnação tem como sentido, Allan Kardec assim está nos dizendo, que segundo os seus estudos, a encarnação ela tem uma finalidade de fazer eclodir em nós as potências que já existem em nós, mas que estão adormecidas por conta da nossa ignorância. Como é que nós despertamos? Como é que nós despertamos para esse movimento, para este novo momento? Nós despertamos na medida em que nós nos conscientizamos que somos maiores do que somos, através do mecanismo que não é muito legal, que é o mecanismo da dor. A dor, ela não é punitiva. A dor, ela é um despertador da alma. Se nós tivéssemos, imagina o estômago está dentro da barriga, e ele não doesse, como é que nós iríamos saber que ele está com a úlcera, que ele está com a gastrite? Como é que ele ia saber que ele está com um problema de má digestão, se não houvesse o desconforto? O desconforto nos leva a uma ação corretiva. Porque ele não pode ser visto, ele não pode ser observado, a não ser que a gente ande com ultrassom, com um equipamento médico de alta sofisticação. Mas em condições normais nós não temos essa disponibilidade e por isso a gente tem dificuldade de identificar as coisas que estão acontecendo dentro do nosso corpo. E nós precisamos dos sinais biológicos para que isso aconteça, os marcadores somáticos, para nos dar essa ideia de que nós estamos em uma determinada situação e não em outra situação. Muito bem, assim também acontece na alma, porque a alma, como instrumento de manifestação, não é? Esse elemento de manifestação, ela não pode se mostrar para essa mente consciente aqui agora. Nós não podemos saber exatamente o que vai em nosso espírito, em nossa alma. Então, esse conteúdo inconsciente de vidas passadas, até da vida presente, mas que nós não damos conta porque não temos luz sobre isso, é preciso que isso apareça de alguma forma para que a luz se faça, para que a consciência se apodere daquilo lá. E a forma disso acontecer não é muito boa, porque normalmente esses conteúdos escondidos, esses conteúdos atávicos, eles são desequilíbrios. Eles foram, como resultado da ignorância, tentativas nossas de existência através daquilo que a gente achava que pudesse ser correto, que pudesse ser perfeito, que pudesse ser, né, bacana, arrumada, etc. Mas no fundo, o que a gente fez? A gente cometeu muitos erros em nome dos acertos possíveis da nossa ignorância. Então, por conta disso, os nossos conteúdos atávicos são normalmente conteúdos de dor, que vão se refletir em nós a partir da dor. E isso, claro, que vai ter aí a sua consequência. Não é? Nós vamos achar que a vida não está legal, por quê? Porque existe dor. Mas a dor é o despertador. É aquilo que faz com que a gente acorde, aquilo que faz com que a gente preste atenção em um determinado conteúdo para que assim enderecemos uma ação corretiva em relação a ele. Então, para isso existe esse cadinho da dor. Não podia ser de outro jeito, poderia ser de outra forma, claro, poderia. Mas quem somos nós para questionar as chamadas leis divinas? Quem somos nós para questionar os mecanismos divinos? Não dá para a gente fazer isso. Então nós não temos nenhuma possibilidade de fazer conjecturas em relação ao pensamento de Deus. Ao pensamento, quando eu digo pensamento de Deus, eu estou dizendo a lógica que engendra todos esses mecanismos cósmicos. Quem somos nós para fazer esse tipo de coisa? A gente só tem que entender isso. E claro, navegar no sentido
desse entendimento para que nós não tenhamos sustos quando determinadas situações acontecer. A dor, por exemplo, é um mecanismo que vai se mostrar para nós de forma regular, ordinária, etc. na vida presente, porque a vida atual ela é toda cheia de desequilíbrios. Então, a dor vai vir, claro que vai vir, como elemento de reparação, assim como as reencarnações, elas terão marcações, elas terão marcadores que nos lembrarão das nossas histórias de vidas passadas, ou as nossas marcas de consciência, que são importantes para o nosso despertamento da consciência espiritual. Então, a pergunta seguinte é, Kardec, tá bom, mas o dogma da reencarnação, porque a reencarnação não é uma coisa atual, é uma coisa que já existia há muito tempo, antes de você chegar com seus livros, sobre o que se baseia isso aí? A resposta é muito interessante, que está lá na questão 171 de O Livro dos Espíritos, diz o seguinte, sobre a justiça de Deus e a revelação. A justiça de Deus e a revelação. É assim que Kardec vai encontrar a resposta sobre o dogma da reencarnação. Ou seja, para ele, naquele momento, era importante fazer essa pergunta para os espíritos, porque já existia realmente a ideia de uma encarnação sucessiva. Aquele processo já estava lá. Então, se baseia em quê? O que está por trás é a justiça divina. Por quê a justiça divina? A justiça, quando a gente pensa em justiça, a gente pensa em pena. Mas a justiça é um sinal de justeza. Algo mais perfeito do que a justiça não existe. Claro que não a justiça dos homens. A justiça dos homens é venal, a justiça dos homens é subjetiva, é passional. Ela é cheia de coisas, de milindres lá, não mitóxicos. Mas essa não. Essa significa dizer que tudo se encadeia no universo. Tudo tem uma lógica. Tudo é síncrono, tudo é perfeito, tudo está em sintonia. Não existe nada que não esteja no seu respectivo lugar. Não existe nada que não esteja dentro de um arranjo bastante perfeito. Então, por isso, a justiça é perfeita. A justiça de Deus é perfeita e nos leva a fazer interpretações sobre, por exemplo, por que nasce uma criança com doença? Por que nasce uma pessoa numa situação X, numa situação Y? Vamos nos lembrar de uma cena trágica recente do nosso cotidiano social, que é aquela criancinha morta terrivelmente na beira daquela praia, lá os refugiados, e aquela criancinha caída ali na beira da praia morta. Aquilo é um sinal da nossa falência. Aquilo é um sinal de que nós realmente não fomos bem-sucedidos em termos sociais em nos arrumar dentro do planeta ainda, né? Porque nós não temos os critérios que foram utilizados por Allan Kardec de inserir a moral do Cristo dentro do preceito de desenvolvimento, as coisas que nós já comentamos. Isso daí, de certa forma, traz para a gente uma ideia de como talvez fosse a perspectiva de eu olhar a criança caída na beira do mar e a criança, a perspectiva dela. Na perspectiva daquela criança, o que teria acontecido naquele momento? Então, quando Mortimer Adler, que é um filósofo que escreve um livro chamado Como Provar que Deus Existe, ele faz uma análise dos pensamentos de São Tomás de Aquino e ele chega à conclusão, através das vias de São Tomás de Aquino, de que existe um pensamento que não se pode obter através da via da razão, como os demais, que seria um atributo de Deus não justificável pela observação ou pela razão, que seria a sua bondade, justamente aí. Como é que nós podemos explicar a bondade de Deus numa criança caída na beira do mar? Como é que nós podemos explicar a bondade de Deus de uma criança que nasce com uma doença congênita? Como é que nós podemos explicar uma situação que está aí mostrando que existe um tremendo desequilíbrio? Não é? Um nasce num berço de ouro e o outro nasce na mais abjeta pobreza, mais absoluta pobreza. Como é que se explica isso? A justiça de Deus. Mas Deus é mau? Não! É porque existe algo que está além disso. Nós não podemos entender a justiça de Deus ou as forças do universo pela moral humana, pelos critérios que nós utilizamos na moral humana. Isso não dá para fazer desse jeito. Nós não temos absolutamente nenhum tipo de possibilidade de fazermos um entendimento das dinâmicas, dessas leis que movem o universo, olhando sob o ponto de vista da moral humana. A moral humana é feita para proteger direitos sociais.
é feita para proteger o status quo, é feita para proteger a propriedade privada, é feita para proteger a integridade física do sujeito. Ela é feita para esse tipo de coisa, para o bem e conforto nosso do ponto de vista social. Esta moral que nós estamos entendendo que é a moral regulamentar geral, é a normótica, vamos dizer assim. Agora, claro que subjaz uma moral elevada, que é uma moral de respeito, de consideração, de apreço, de amor, que essa nem sempre é valorizada por todos, nem essa não é universal. Existem determinados lugares que preceitos morais válidos do ponto de vista social são abjetos em outros, como é o caso, por exemplo, de lapidar-se uma mulher que cometeu adultério dos tempos presentes, ou enforcar alguém por conta da sua preferência religiosa, assumir que isso é algo moralmente aceito dentro da sua cultura. Isso vale lá para ele e a turma dele. Não se encaixa dentro de um conceito universal. A universalidade seria um preceito moral que pudesse se ajustar com justeza e perfeição em todas as etapas, em todas as classes, em todas as sociedades. Isso não se observa normalmente quando nós olhamos os rasteiros elementos da moral, da chamada moralização ou do moralismo, aonde isso traz elementos de conforto para costumes culturais, etc. e tal. Estamos falando de outra coisa, estamos falando de um conceito elevado de moral, aonde nós precisamos entender que os mecanismos divinos são ajustados a essa moral grande e que não são necessariamente compatíveis com a nossa moral. É assim que a gente entende as dinâmicas divinas. Se nós formos entender as dinâmicas divinas pelos nossos preceitos, aí, amigo, sinto muito, mas eu acho que na nossa opinião e observação, a gente vai chegar à conclusão de que nós temos um Deus bastante mau, o que não é o caso. A justiça de Deus, nesse caso especificamente, está dizendo que indivíduos que voltam à Terra para viver uma experiência difícil estão fazendo isso para resgatar coisas que existiram em suas vidas no passado, para que eles possam libertar-se desses conteúdos atávicos e assim poder ganhar voos mais altos do seu espírito. Para poder chegar na meta final, que é a perfeição, ele precisa estagiar em determinados momentos da sua existência, fazendo isso nessas escalas, nesses lugares específicos da encarnação. A justiça de Deus, portanto, se daria quando Deus nos oportuniza voltarmos para repetir ou para refazer aquilo que não ficou bem feito. Aí existe justiça. Por que acontece isso? Porque em determinadas situações aconteceram coisas que nos trouxeram a esse entendimento. Essa semana, assistindo uma apresentação de Divaldo Franco, por muitas vezes ele já falou a respeito da sua irmã que se suicidou na década de 30 e que isso marcou muito a sua vida. Mas ele trouxe uma outra parte dessa história que é muito interessante também, falando a respeito dessa irmã após o seu processo de suicídio, quando ela retorna à Terra pela primeira vez numa reencarnação às mãos dele. Claro que ela veio através de um viés muito doloroso, né? Que foi uma encarnação difícil. Ela nasceu num lar muito pobre e ela veio com algumas deficiências. A mãe de Divaldo, que estava assistindo a esse processo do ponto de vista espiritual, que ela também já desencarnada, ela teria dito a ele: olha, vai voltar Anaí, mas ela vai voltar com uma dor, ou uma marca, ou com uma deficiência no seu corpo, que você não vai buscar a cirurgia. Você não vai buscar o atendimento, porque se você fizer isso, você vai terminar provocando uma outra lesão em uma outra parte do corpo, porque ali está se purgando algo que está no cerne daquela consciência. Então ela vai chegar para você: não faça nada, deixe-a como está, receba com amor do jeito que ela vier. A sua existência será muito curta. E assim foi. Um belo dia ele recebe nas suas mãos uma moça, uma garota que estava, uma menina, né, uma criança, que estava numa situação muito difícil, lábio leporino, aquela fissura labial, e que dificultava falar, dificultava algumas coisas, que normalmente se faz uma cirurgia de reparação, mas em função da recomendação espiritual da sua mãe, eu acho que não foi esse o encaminhamento que ele deu, por conta da recomendação espiritual. Estamos falando de um outro nível de relação, claro. E a partir daí, essa menina realmente teve uma vida muito curta, mas não sem antes haver uma revelação recíproca
ela para ele para ela, dos conhecimentos mútuos que tinham uns dos outros. Ele falando para ela da ciência de que ali era a reencarnação da sua irmã, e ela também dando mostras de que ela era a irmã reencarnada. Ou seja, observe que essa irmã que morreu através do suicídio, tomou um veneno misturado com caldo de cana, e ela teve um comprometimento em todas essa área das vias respiratórias, o aparelho digestivo, tudo, boca, tudo comprometido, ali agora estava passando por um processo de recuperação. Tanto que ela tem uma segunda encarnação narrada por ele, agora mais uma coisa normal, com corpo normal e etc. Então você vê que a justiça de Deus existe aí. Já pensou se houvesse em passado essa moça cometesse um suicídio e fosse parar num lugar horroroso para sempre e que de lá não saísse nunca mais? Aí assim poderíamos dizer que Deus é injusto e duro. Mas nesse caso especificamente, Deus é muito bom, que deu a ela a oportunidade de retornar, deu a ela a oportunidade de recomeçar, e com isso ela pôde fazer o seu caminho de volta à normalidade, à sua vida tranquila. Então, indo além, Allan Kardec, com quais critérios você então, já sabendo de tudo isso, você observaria a realidade atual? Com que olhar você julgaria, ou melhor dizendo, você analisaria os elementos que aí estão colocados? Então, conforme ele já havia aprendido ou escrito desde lá o ano de 57, 60, quando ele publicou a segunda edição, a lei natural, que é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem. Isso está na questão de 614. A harmonia que reina no universo material e no universo moral é fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Olha, gente, realmente aí está, mais uma vez, a comprovação de que nós estamos inseridos num contexto de lei que, se nós não soubermos o que é isso, se nós não entendermos, a gente vai fazer muitas coisas ainda equivocadas, né? Se a gente não compreender isso, se a gente não perceber que são essas leis que nos guiam, que nos regem, a gente vai cometer muitos erros. A dor, que é o elemento da reparação, ela vem justamente para nos despertar em relação aos nossos problemas, e a dor é o desvio em relação à lei. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, ele vai chamar essa grande lei, ou um princípio chamado o princípio da harmonia. A harmonia é esse princípio através do qual tudo que atua do universo, esse princípio é hermético, esse princípio não é novo também, ele já é conhecido pela humanidade. Tudo que vai e volta, tudo que se movimenta tem um sentido paralelo em busca do equilíbrio. Se eu saio um pouco para cá, vem uma força oposta que me puxa de volta para o centro. Se eu saio de novo para cá, vem uma força oposta que me puxa para o centro. A tendência é sempre a harmonia, é sempre o meio. Quanto mais desequilíbrios houver nesta tendência à centralidade, mais retornos nós vamos ter de forças antagônicas para que ali se faça, para que ali se repare. Então observe que as forças do mal, as forças negativas, elas desequilibram de tal forma que elas vão reverberar, que aí é uma outra lei, né? Essa lei da ressonância. Essa lei faz com que tudo aquilo que eu emito do ponto de vista energético, tudo aquilo que eu mando para este núcleo central de harmonia, retorna para mim. É tudo assim. Então, se eu faço algo de ruim, isso retorna para mim no sentido de uma busca da neutralidade, mas retorna no mesmo sentido do que foi. Ou seja, se foi 10, volta 10. Né? Porque o objetivo é trazer para o centro. Eu desequilibrei 10 para lá, então tem que voltar 10 para cá. Esses 10 que voltam, voltam para mim. Então, quando eu faço mal a outra pessoa, este mal de estar ali realizado volta para mim. Eu tenho que trazer fazer esse movimento de novo, de aceitar essa energia, esse refluxo energético, e tratar e assimilar isso para que ele não volte mais. Então é aquela história que está no Evangelho: retribuir o mal com o bem. Se alguém te faz o mal, devolva o bem, porque
porque o bem volta no bem, te fortalece. O amor volta no amor, te fortalece. A dor volta em dor e te machuca. Então é preciso que a gente entenda isso. Essas leis, elas estão aí em todo o universo. Elas não são invenções. Elas não são feitas para punir ninguém. Elas não foram criadas para fazer algo que a gente possa dizer assim, isso aí é uma coisa que, né, que foi criado para poder conter, do ponto de vista moral, a humanidade. Não acredite nisso. Isso é lei universal que vale para tudo. Vale no princípio da matéria, vale no princípio do espírito, vale no princípio moral, vale em todos os sentidos da vida. Essas leis, elas estão presentes, elas são absolutamente reconhecidas. Não é? Então, quando nós estamos vendo aí, é a lei que busca a felicidade no homem. Essa lei que busca a felicidade do homem. Quando nós estamos buscando a felicidade através do reino da harmonia, nós estamos então crescendo espiritualmente. E isso faz com que a gente tenha esse ganho nosso, que é o esperado na transformação do simples no complexo, do imperfeito no perfeito. Mas como essas leis podem nos revelar a verdade? Será que os livros de Allan Kardec, será que Allan Kardec, nas suas pesquisas, será que teria uma resposta para isso? Ele vai nos dizer aqui na questão 628 de O Livro dos Espíritos: o progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Mais uma vez, a lei, aí de novo e mais uma vez. Que tudo é efeito dessas leis, tudo que é efeito dessas leis resulta daquilo que está sendo chamado aqui de vontade de Deus, mas entenda que a vontade de Deus é uma ação que está vindo do universo, que está vindo desta grande massa divina, desta grande energia divina, que esse infinito, que esse incognoscível divino, que está mandando para nós, a título de uma ação efetiva, que ele está chamando aqui de vontade. Não é uma vontade no sentido do desejo, porque o desejo implicaria um não desejo, implicaria uma negação de algo. E nós entendemos que Deus, em momento algum, tem seleção de vontade. Existe apenas emanação de uma força de perfeição amorosa que nos guia, que nos conduz e que nos transforma naquilo que nós devemos ser. Então ele diz assim: é necessário que cada coisa venha no seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso acostumar-se com ela pouco a pouco, porque de outra forma ela ofuscará os nossos olhos. Então, a verdade que liberta não é uma coisa fácil de ser compreendida. Por isso, muitas pessoas têm dificuldade com essa temática de encontrar-se com as verdades libertadoras. Muitas pessoas não conseguem ainda entender por que é que nós vivemos a vida que vivemos, por que é que nós estamos nos lugares que estamos, por que é que nós estamos na família que estamos. Ninguém entende isso. Acha que é injustiça, que acha que é coisa de pai, de mãe, que é coisa que sabe, odeia o céu azar, aquela coisa horrorosa. Então, por falta de compreensão, né? Por falta de compreensão. Se nós tivéssemos uma percepção ampliada da nossa vida, se nós tivéssemos uma capacidade de compreender quem nós somos, o que nós viemos fazer aqui, qual é o sentido das nossas vidas e como é que essas leis funcionam e nos guiam, nos elaboram, nós certamente que nós teríamos um outro olhar sobre a realidade presente. Isso, ao longo de toda a obra de Allan Kardec, a gente vai perceber essa lição maravilhosa que ele nos vai ensinar, né, sobre como ressignificar a vida a partir da perspectiva do conhecimento, do ser espiritual vivendo na Terra, e não simplesmente de um ser ego dirigido querendo satisfação das suas necessidades do egoísmo. Não é isso. É nós vivermos a possibilidade de sermos espíritos encarnados na Terra, vivendo experiências humanas, como nos diz Teilhard de Chardin, mas nós possamos fazer isso com compreensão e direcionados à meta. Gente, nós sabemos que somos espíritos em rumo ou à direção da perfeição. Então nos arrumemos dessa forma, nos imbuamos desse princípio de que nós estamos aqui para crescer e precisamos aprender o que é o nosso objetivo existencial, para a partir daí a gente começar a fazer as coisas direito, sem tanta dor e sem tanto sofrimento. Se nós pararmos de criar desarmonia, a desarmonia parará de atuar sobre nós. As leis
da refração, essa lei que vai trazer para mim de volta, essa lei do retorno, essa lei da causa e efeito, essa lei que vai agir sobre mim, ela vai ser cada vez mais branda na medida em que eu emane menos energias deletérias em direção à harmonia do cosmos, não é? Que esse é o grande diretor de todo o cenário. Então eu vou perguntar agora ao nosso querido amigo: como é que eu posso observar, ou nós podemos observar, o contexto atual? Com que olhar nós podemos ver, né? Já que temos aí tantas coisas que ele já nos ensinou sobre leis e tudo mais, agora eu posso olhar isso com que contexto? Ele diz assim: tudo na criação é harmonia, tudo se revela, não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Então, de novo, ele vai falar aqui da harmonia. Tudo se revela, ou tudo revela uma providência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Que efeito dessas leis resulta, né, da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Foi aquilo que eu falei para vocês. Não é uma vontade do capricho, está em Gênesis capítulo 18. Então, não é a vontade do capricho, porque a vontade do capricho eu tenho, você tem, todo mundo tem, né? Os seres humanos todos têm. Você toma um sorvete de manga, não toma de tapioca ou de castanha, não toma de coco. Você escolhe, você faz escolha entre uma coisa e a não coisa, ou aquilo que seria uma negação da coisa. Então, quando você escolhe entre duas coisas, uma em detrimento da outra, você admite que você tem uma noção de valor, que algo é mais importante. Mas imagine que haja um grau de importância máximo de todas as coisas, onde você não tenha mais como escolher, nem tenha por que escolher. Esse é o ambiente onde rege essa energia divina, onde ele age nessa camada mais alta, onde não existe variação, porque tudo é o máximo de tudo. Então não existe oposição, não existe ausência, só existe presença. Então é assim que a gente tem que entender o divino. O divino não quer, o divino não deseja, porque se o divino desejar, eu vou começar a achar que ele não gosta de mim, gosta de você, ou gosta do outro, né? Ou vice-versa. Por quê? Porque ele faz uma coisa para um, não faz para o outro. Então eu vou começar a achar que ele tem esse tipo de vontade. Não é essa vontade. A vontade que está dizendo aqui é no sentido da volição positiva, de que tudo que vai sair ou emanar do divino será uma força em vias de buscar essa harmonia, buscar esse grande cosmos harmônico que é o desejo dos seres perfeitos vivendo sobre a Terra. Então é isso que Allan Kardec vai nos trazer aqui nessa possibilidade de interpretação deste texto. Bom, e os tormentos, né? Antes disso, deixa eu ver uma coisa aqui. Sim, pronto. Aqui um slide que eu havia pulado, deixa eu voltar para ele. E o caos atual, Kardec, e a situação que nós estamos vivendo hoje, né? Que nós estamos aí no meio de uma pandemia, nós estamos vivendo aí num recolhimento social, nós estamos vivendo aí num momento de grande ansiedade, nós estamos vivendo um momento de grande aflição. Nesse momento, Allan Kardec, o que você poderia dizer para a gente? Ele vai dizer assim: onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados, que se nos afiguram irregulares apenas porque estão circunscritos em uma visão nossa. Né? Nossa visão, ela é limitada, ela é circunscrita a um âmbito muito fechado. E por isso eles parecem perturbadores, né? Se lhes pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo. Olha aí de novo. O que parece ser caótico, em verdade, é um movimento que caminha em direção à harmonia. Então, vamos pensar da seguinte maneira: um processo de mudança, de evolução, não é? A lagarta ela vive, não é, num determinado ambiente, dentro de uma fisiologia, com um corpo e uma vida, se alimentando, vivendo e etc. ali, daquele jeito. Em um determinado momento, ela começa a ter um movimento interior de determinados tipos de tecidos e mecanismos celulares
que começam a destruir o seu organismo anterior para dar vida a um novo organismo. Gente, aquilo pior do que esse movimento para expressar a balbúrdia da mudança não há. Mas para que a borboleta saia dali e voe, deixe de se arrastar para voar, ela precisa passar por esse movimento. Então, enquanto a lagarta está se transformando em borboleta, o caos é ali total. Mas é um caos aparente para quem está enxergando apenas os desejos de uma pobre borboleta ou de uma pobre lagarta que está morrendo para dar lugar a um outro ser, Então, a nossa visão é muito estreita. Então, quando a gente vê uma situação, a gente diz assim: meu Deus, que coisa horrorosa, que caos. É o todo que está se ajustando, e não existe ajuste, mudança, sem que o antigo morra para o novo renascer. E há um período aí de transição entre o novo e o velho, e esse período novo dá essa ideia de que as coisas não estão bem. Nós estamos passando por uma mudança, estamos passando por uma transição. Esta transição, ela está nos levando do antigo para o novo através de um processo que é um processo aparentemente caótico, mas que faz parte de um todo orgânico, conforme aqui estão nos dizendo os espíritos. Conforme assim estão nos dizendo, já desde há 163 anos atrás, esses nossos amigos, de que a nossa visão estreita com relação à realidade pode nos dar uma percepção distorcida do que seja verdadeiramente a ocorrência que está ali sendo observada. Assim também nós podemos olhar nossa vida íntima, nossa vida interior, nossa vida pessoal. A gente pode olhar assim também. Imagine que nós estamos analisando o nosso cenário pessoal de agora. Restrições econômicas, restrições sociais, restrições de saúde, alguns entes que estão em estado grave, talvez no hospital, outros que estão confinados porque tem uma situação de risco. Então há uma certa ansiedade e todos nós gostaríamos de ter uma outra opção, de podermos sair, de podermos ir para a praia, de podermos até trabalhar, de termos uma outra, retomar a nossa vida normal. Mas o que está acontecendo por trás de tudo isso é um grande mecanismo que está se arrumando, é um mecanismo viral que está atuando sobre a Terra, mas trazendo, nada vem destituído de consequências de mudanças que são importantes para todos nós. Nós nunca mais teremos o mesmo planeta depois desse negócio aqui. Nunca mais. Nós teremos um outro, que vai ser melhor ou pior, não sei, mas teremos outro, não será igual. Nós teremos outras relações humanas, nós teremos outras possibilidades de convívio, né? Há uma possibilidade de modelos antigos, arcaicos, realmente deixarem de existir para surgirem novos modelos, novas possibilidades. Aqui, por exemplo, essa tecnologia que nós estamos utilizando aqui, vocês acham que isso vai acabar? Não, agora que entrou, que todo mundo sabe que é possível, pode haver um casamento do presencial com o remoto, ou o remoto, de certa forma, sendo usado para multiplicar o presencial muitas vezes. Então, está aqui a ferramenta mostrando que há sempre uma mudança. É momento de disrupção, e a disrupção para nós é o caos, né? É o caos que nos incomoda, mas há algo nessa mudança que nos inquieta. Tudo é porque ela traz sofrimento. E a pergunta é: e os tormentos decorrentes dessas inquietações? É isso que nós queremos saber. Do ponto de vista da nossa moral, pessoas estão sofrendo. E o que significa isso? Então, aqui é que há realmente a necessidade de a gente começar a pensar num outro nível de moral, para que a gente possa compreender isso aqui de uma forma mais efetiva. Então, lá na questão 725, Allan Kardec, em resposta aos espíritos, escreve assim: os sofrimentos, quando voluntários, não servem para nada, se não contribuem para o bem dos outros. Os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Estes que nós estamos falando aqui, que são os infortúnios da alma, os flagelos da alma, esses são libertadores, porque esses vêm no pacote. Agora, indivíduos que vivem a vida e buscam sofrimentos voluntários, esse sofrimento não serve para nada. Ele só serve para criar karma negativo, só serve para criar peso, ficar pedras, para essas pessoas carregarem o resto da vida. Ou em outras vidas. Imagine que a pessoa recebe uma casa bacana, uma vida legal, recebe condição de ter aí uma instrução de primeiro nível, recebe condições especiais, amor até dos seus pais, etc.
Mas em determinado momento, o dia o seu azar, minha vida é uma porcaria, não gostei, não quero, acho que não é isso, sou injustiçado, etc, quero outra coisa. Aí parte então para delinquir, vai para as drogas, vai para a delinquência, se mistura lá no meio de outras camadas energéticas lá, resgatando talvez até, ou se lembrando, quem sabe, de coisas do passado, de hábitos seus do passado. E com isso, essa pessoa vai começando a criar dificuldades cada vez mais na sua vida. Essa dificuldade, ela serve a alguma coisa? O que ela vai sofrer eventualmente, uma punição, etc. Não, só vai te trazer dor para poder ser reparado lá na frente. Isso significa desequilíbrio harmônico. Agora, o sujeito que tem a possibilidade de receber isso aí, uma vida difícil, etc., entender que isso significa e fazer de tudo para que isso sirva como um instrumento de reparação e de depuração e de aprimoramento do seu eu espiritual, esse sujeito está ganhando muito. Absolutamente. Não se trata de uma atitude estoica diante da dor. Ah, a dor é boa, vamos sofrer sorrindo. Não é isso. É compreender o movimento. Você sente, claro, se é um ser humano, você vai sentir. Você vai sentir, você vai doer, você vai se colocar de uma forma mais desconfortável diante daquele cenário. Tudo isso vai acontecer. Porém, você vai entender o que está acontecendo e não fica num coitadismo. Então, ao invés de simplesmente achar que aquilo é uma contingência porque você é pequeno, porque você é isso, porque você é insignificante, você vai saber que aquilo está acontecendo por quê? Porque simplesmente existem situações anteriores que estão trazendo aquilo para a sua vida, ou para a minha vida, ou para a vida de qualquer pessoa. Eu digo você, mas pode ser eu sou eu normalmente. Quando eu falo isso para vocês, eu trago isso para mim. Então, a minha vida, por exemplo, a minha vida hoje, ela tem certas dificuldades. E essas dificuldades, elas precisam ser entendidas assim, o para que essas dificuldades estão aqui e de que forma eu posso me libertar delas para poder conseguir, nessa existência, né, lograr o êxito de ganhar um pouco mais de altura ou de conhecimento, de luz, de consciência sobre o meu eu maior, que está aqui adormecido, em potência, que precisa estar louquinho para se atualizar, não é? Essa energia grandiosa, esse Mahat, essa força interior, não é? Essa força interior que o homem tem, que o leva a Deus, que cria nele esse teotropismo, essa vontade de ir ao encontro de Deus, é isso que nós estamos falando, né? Então, ao invés de abandonar Deus achando que nós somos injustiçados, ao contrário, é ir ao encontro dele, buscando nas suas respostas sublimes a força, a energia necessária para o surgimento espiritual que nós estamos buscando. Bom, agora estamos aí nesse cenário de guerras, de conflitos políticos, ideológicos, pandemias, estamos diante aí desse contexto. Mais alguma coisa o que dizer a respeito disso, Allan Kardec? Ele vai nos falar que isso é algo que já está largamente comentado nas suas obras. É necessário que tudo se destrua para renascer e regenerar-se. Pois o que você chama de destruição não passa de uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento das pessoas. Isso está na questão 728 de O Livro dos Espíritos. Então, o que é destruição, na verdade, é apenas uma forma de vermos a transformação da borboleta, é de vermos a disrupção, a morte do homem velho para o nascimento do homem novo, ver o surgimento de uma situação nova a partir de uma situação antiga, adversa. É isso que nós estamos observando a partir deste olhar perquiridor, a partir deste olhar esclarecido. É isso que nós estamos observando. Aqui, na verdade, é algo que está morrendo para nascer o novo. Quando o dia nasce, quando o dia vem, quando o dia inicia, quando nós temos a possibilidade de o dia começar novamente, nós temos aí a possibilidade de ter um novo sol, um novo céu, um novo horizonte, tudo novo está aí agora, né? E claro que isso para nós é bom, mas para que isso acontecesse, aquele sol de ontem precisou se pôr, precisou vir a lua para que o sol nascesse. Então essa mudança que aconteceu, essa renovação nos deu de presente um dia novo. Então há sempre esse ciclo que se alterna. E as guerras, Allan Kardec, e esses conflitos todos humanos,
ele vai dizer as guerras, entendendo aí as guerras como todo tipo de conflito que possa existir, ideológico, político, físico, bélico, religioso. As guerras são travadas pela predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e pela satisfação das paixões. Questão 742 de O Livro dos Espíritos. Então a gente vê que ainda há muito que se melhorar na humanidade, ainda há muito que se fazer em termos de homem, para que a gente possa realmente tirar do nosso calendário a perspectiva da dor. Ela ainda vai existir, ela ainda vai estar presente. Isso não tem nada a ver com maldade, isso não tem nada a ver com abandono divino, ao contrário, isso tem a ver com a lógica da lei. De novo, gente, olha, se a gente quer parar de sofrer, para de agredir a lei de harmonia. É simples. Qualquer pessoa pode, o livre-arbítrio é isso. Você pode parar de agredir a lei da harmonia. Eu posso parar. O que me impede de parar é que o mal, a sombra que eu ainda carrego na minha alma, que é grande, é densa, é muito forte, essa sombra que eu carrego me impede de me abraçar devidamente com o bem, de me abraçar com a luz. Os atratores dessa sombra ainda são fortes em mim, me puxam, dizem assim, isso aqui é gostoso, isso aqui é bom, isso aqui é maravilhoso, ser assim é legal, e eu vou nessa, porque isso para mim hoje tem um peso maior do que o outro, mas vai vir o dia em que essa transformação vai se dar e que esse peso vai ser diminuído nas questões telúricas, nas questões das ilusões de Maia, do mundo material, e vão se transformar em sublimações maiores, em coisas maiores, naquilo que é o reino celestial. E isso vai acontecer comigo, vai acontecer com todo mundo, com os homens que estão na cadeia nesse momento, vai acontecer. Com aqueles que cometeram crimes horrorosos, vai acontecer. Com os dementados, vai acontecer. Com os psicopatas, vai acontecer com todos, porque cada episódio, o sujeito hoje, ele traz no corpo um traço de psicopatia, por exemplo, não quer dizer que na próxima encarnação ele vai ter, ele vai trazer, basta uma, se for vivida, experimentada e as lições necessárias ali aprendidas para que o sujeito não cometa mais os desequilíbrios nas leis de harmonia, ele agora poderá voltar com uma outra possibilidade, regenerando a sua vida e buscando felicidade, e aí sim retomando a sua estrada em construção. Então isso tudo está aí para todos nós, é só a gente saber que tem, não precisa fazer, eu vou fazer qualquer coisa. Olha, quando de novo Kardec trouxe a moral do Cristo como sendo o mecanismo de ajustamento, ela diz assim, buscar essa moral significa criar condicionadores para o nosso comportamento, pautar o nosso comportamento baseado em referências do perdão, do amor, da compreensão. Não é? Isso é importante, nós temos referências. Quando na questão 625 ele faz a pergunta de qual foi o ser mais perfeito que já pisou na face da Terra para servir de modelo e guia a humanidade, Jesus, a resposta que os Espíritos deram. Então nesse modelo, nessa condição de ser ele, Jesus, o modelo, a orientação, o guia, a referência, nós nos baseamos nisso para poder nos elevar espiritualmente. Claro, temos aí uma referência. Vai doer no começo, vai ser forçado, vai ser ainda um modelo estereotipado, mas a gente vai conseguir, porque vai o hábito, a gente vai gostando, daqui a pouco vai incorporando, como diz Joana, o hábito, uma segunda natureza em a natureza de cada um de nós. E a gente vai incorporando e a coisa vai ficando legal, né? Então, para isso a gente tem aí outros fatores, como por exemplo, nós temos aí as vontades humanas, conforme assim já disse, os atratores telúricos, nós temos aí as energias que estão sendo colocadas e temos a informação, a coisa mais importante, a informação que nos permite conhecer, saber o que nós estamos lidando. Então, embora tudo isso esteja em nossa mão hoje, a gente ainda anda em passos muito lentos, a gente ainda retarda nosso passo e a minha pergunta é isso, né? Isso tudo que está acontecendo não atrapalha nossa vida, nossa evolução? Será que não tem um caminho melhor? Aí, lá na Gênesis, capítulo 18, ele vai dizer: a matéria orgânica não poderia escapar às influências que estão acontecendo em todo esse universo. As influências físicas, a influência cósmica, a influência humana,
as questões, as perturbações que ela sofre podem, pois, alterar o estado físico dos seres vivos. Esse movimento todo e determinar algumas dessas enfermidades que atacam de modo geral as plantas, os animais, os homens, as enfermidades que, como todos os flagelos, são para a inteligência humana um estimulante que impele por força da necessidade, a procurar meios de os combater e descobrir leis da natureza. Ou seja, no fundo do fundo é aquela história do me ache, não é? Criar uma dificuldade para dizer me ache, me procure. Então, a partir do momento em que surge uma dificuldade, a humanidade usa da sua genialidade, da ciência e etc. para ir em busca da solução, e com isso ela cresce, ela se desenvolve. Ela se desenvolve, aprimora, melhora as condições do globo, faz com que haja uma condição de vida com maior salubridade. Os homens passam a ter códigos de ética para manipulação dos agentes patógenos de uma forma tal que evite que se vaze em um laboratório de experiências qualquer tipo de patógeno que possa se transformar numa pandemia mundial. E assim também as guerras, né, passam a ser ressignificadas, a vida humana começa a ter um valor diferente. A vida humana hoje já se sabe na Terra que é um elemento extremamente importante e que ela está no centro, um pilar mais importante do que dentro da estrutura materialista, que se imaginou que o material, que o capital fosse o importante. E aqui não, a vida, o humanismo ressurge com força total, porque é a vida humana que está impactando em tudo. Sem vida humana não existe capital, sem vida humana não existe economia, sem vida humana não existe nada disso. Então a vida humana está trazendo este grande impacto. É claro que a vida humana ela não está sozinha, existem variáveis que estão aqui que precisam ser, todas elas giram, sistêmicas. Nós estamos falando de um sistema. Agora, não está descartado, isso que eu quero dizer. Quando se pensava que o materialismo tinha descartado a vida humana como requisito fundamental, a vida humana mostra que ela realmente tem a sua importância dentro do sistema. Então não é só a economia, é a economia e a vida humana. As coisas são importantes porque elas estão dentro de um mecanismo sistêmico. Elas estão engendradas no mecanismo sistêmico. Dentro de um emaranhado muito maior que nós não compreendemos. Fazer essa análise do ponto de vista somente moral humana, a gente não tem muito o que fazer. Não, é vida humana, e vida humana não se questiona desse ponto de vista. Agora, quando a gente vai para a realidade transcendente, vamos para a realidade transcendente, o que significa a vida humana? Uma experiência do espírito. Os espíritos dizem, inclusive, de uma forma que pode ser até mal compreendida, se a Terra não existisse, o mundo espiritual continuaria existindo do mesmo jeito. Ou seja, embora a Terra seja importante para a evolução dos espíritos, porque ela é linda, maravilhosa, ela tem uma série de coisas importantes, ela não é uma condição indispensável. Ela não é uma condição suficiente. Então é para isso que a gente começa a entender que existe uma outra dimensão. Nós temos que olhar pelo maior, não pelo menor. Olhando pelo maior, a gente vê que realmente existem coisas agora que a gente tem que prestar atenção. Como, por exemplo, o que acontece quando a gente pensa na morte? Isso é uma coisa importante. Quando a gente pensa na morte, o que significa a morte de um ser humano? A morte de um ser humano para o ser humano é uma coisa importante, relevante, porque há em nós um princípio de valorização da vida. Todos os seres vivos têm. Os mais infra-humanos têm. Todos nós temos. Essa coisa de que a vida é super importante. Porém, se nós subirmos o olhar um pouco, nós vamos ver o seguinte: o corpo é um vestimento do espírito, que existe enquanto for necessária a sua experiência na Terra. E que todos nós temos o tempo de vir e o tempo de voltar. Temos a hora de partir. Existem momentos em que nós vamos partir coletivamente, porque há aí o flagelo destruidor, os resgates coletivos. Existem aí para isso. Existem diferenças entre uma morte individual e uma morte coletiva, porque é quando se juntam pessoas em um determinado local e ali acontece uma catástrofe, que morrem muitas pessoas, ali há um resgate coletivo. Então existe essa visão de que existe o chegar e existe o partir sozinho e o partir combinado, ou o partir coletivo, a partir de uma questão natural, a partir de uma guerra, a partir de uma pandemia. Existem quaisquer outros motivos, mas o fato é que individualmente cada um de nós temos o tempo de estar na Terra, a forma ou a natureza de partirmos. Temos o tempo de partir. E quando chega a nossa hora, conforme assim está lá na questão 853, não tem o que fazer.
Não tem o que fazer, né? Quantos exemplos nós já tivemos de pessoas que escapam de uma situação e caem em outra situação? O próprio Kardec nos diz isso. E escapa de uma situação e cai em outra situação. O rapaz, um cantor aqui, ele sofreu um acidente de carro, não teve nada, foi para o hospital, saiu do hospital, os irmãos foram buscar o carro, 3 horas depois ele pegou uma moto, foi em busca dos irmãos, na estrada caiu e morreu. Então você vê que existem situações, claro que nós não podemos generalizar, mas existem situações que mostram que essa informação que os espíritos nos dão, ela tem seu fundamento. A vida tem seu tempo, sua durabilidade, tem o seu momento de chegar e de partir. Então aqui nós estamos falando de resgates coletivos e claro que Allan Kardec também vai nos explicar a respeito das mortes. Então ele diz assim, lá na questão 737, letra A e letra B. Nós vamos encontrar essas duas informações nessa questão. Se considerarmos a vida como ela é, e como é pouca coisa em relação ao infinito, nós dar-lhe-íamos menos importância. Essas vítimas encontrarão em uma outra existência uma grande compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. E complementa: quer a morte se dê por um flagelo, quer a morte uma causa comum, não se deixa de morrer quando chega a hora da partida. A única diferença é que em flagelos parte o maior número de seres ao mesmo tempo. Percebe, gente? Olha, se a gente colocar essa informação descontextualizada, alguém vai dizer assim que a doutrina espírita não valoriza a vida humana. Isso não é verdade. Não é o que está aqui. O que está aqui é o seguinte: a vida humana, enquanto ela existe, ela é importante, ela serve para revelar a potência divina que há em nós, ela nos dá o livre-arbítrio para fazermos boas escolhas, ela nos dá a oportunidade de desenvolvermos em nós potências maravilhosas, amor, grandiosas forças da alma, que nos trazem alegria, harmonia, que nos melhoram muito a qualidade do espírito que somos nós. Isso a vida é importante, por isso nós temos que cuidar do corpo e do espírito. Está lá, cuidar do corpo e do espírito. Importante isso a gente fazer. Não é só cuidar do corpo, porque isso seria um monismo material, seria cuidar do corpo e do espírito. É esse movimento. E nós fazemos isso, e devemos fazer isso. Mas quando chega o momento da gente partir, não tem o que fazer. É simples assim, não tem o que fazer, acabou. Né? Passa a régua. E outra coisa, não existe nenhum caso na humanidade, nenhum absolutamente caso na humanidade, um sujeito que tenha nascido, tenha completado um tempo, né, longo de vida e não tenha ido embora. Então, até hoje não tem ninguém com 300, 400, 500, 600, 1000 anos vivo. Não existe. Pessoas que quando chegam no seu limite de idade, uns com mais, outros com menos, vão embora e acabou-se. Aí você diz assim, mas isso é ruim? É para quem fica, para os apegos que nós criamos, as nossas vinculações, a falta de compreensão a respeito da vida e da morte, leva-nos a esse sofrer nesse momento. Mas se compreendêssemos que aquele sujeito que ali partiu, deixou uma roupa e continua existindo, ele não morre. Não tem morte, não existe morte. Existe uma troca de roupa, como a lagarta troca de roupa. Nós trocamos de roupa, nós trocamos de vestimenta, mudamos de casa, mudamos de cenário, mas continuamos sendo quem somos, tendo dentro de nós as mesmas motivações, claro que ampliadas, porque já vivemos várias vidas e temos isso ampliado em nós. Mas isso não quer dizer que seja o fim, que seja a desgraça, que seja a coisa horrorosa. Não, é um momento, é a forma. E por que foi desse jeito e não de outro? Vai perguntar a sua história, a minha história, vai perguntar a história de cada um. Porque é a história que vai dizer por que foi desse jeito e não do outro. Por que durou tanto e não durou o outro? Por quê? Cada um tem o seu, cada um traz em si a dor de ser capaz de ser feliz. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Então essa é uma história individual de cada um de nós. Por isso que a gente tem que entender que isso faz parte de uma coisa maior do que os nossos desejos, as nossas aspirações, as nossas simples evocações de vontade ou expectativas de satisfação dos nossos desejos mundanos humanos, né? Então é muito maior do que isso. Então o que nós estamos discutindo aqui é como valorizar a vida, tá certo? Como valorizar a vida, mas temos que entender que existe um movimento de saída ou partida, existe um movimento de chegada.
E esse movimento serve para aplacar nossa dor quando ou se essa coisa acontece conosco ou com alguém próximo de nós. É isso que faz parte dessa vida. Eu sei que é difícil perder um filho, eu sei que é difícil morrer, não é? Para quem fica, e até mesmo para quem está perto de morrer, e fica na angústia. O que vai acontecer? Será que eu vou para tal lugar? Será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Aquela ansiedade, não sei. É tudo complicado para o ser encarnado. Uma vez liberto do corpo, ele agora tem uma outra perspectiva, porque ele sabe que não é mais daquele jeito, que é de outro jeito, que ele agora viu que não tem nenhum bicho de sete cabeças, aí ele administra de outro jeito. Mas para nós que ainda estamos aqui vivendo nessa ilusão é muito complicado. Então o Espiritismo, mais uma vez, vem nos explicar de que forma nós podemos viver uma vida mais elevada, tranquila. E assim também, não é? Como vai nos dizer um continuador de Allan Kardec, uma pessoa brilhante, né? Allan Kardec não era muito da poesia, não era muito das metáforas, não era muito desse... Ele era da concretude, ele era da explicação, ele era dos detalhes, né? Mas Leon Denis não. Leon Denis é o poeta, ele diz: crê, ama, espera, homem, meu irmão, depois. Exerce tua atividade, aplica-te a fazer, passar para a tua obra os reflexos e as esperanças de teu pensamento, as aspirações do teu coração, as alegrias e as certezas da tua alma imortal. Comunica a tua fé às inteligências que te cercam e participa de tua vida, a fim de que te secundem na tua tarefa e de que, por toda a terra, um esforço poderoso erga o fardo das opressões materiais, triunfe das paixões grosseiras, abra larga saída aos voos do espírito. Problema do ser, do destino e da dor, capítulo 19. E assim, nós vamos entendendo que nem tudo é complicado, nem tudo é dor, nem tudo é sofrimento, é apenas uma questão de como nós estamos vendo, de que maneira nós estamos enxergando. E Allan Kardec sempre vai nos dizer isso, e para apenas a gente dizer que eu falei que ele não é poeta e tal, mas vamos ver se ele traz alguma palavra de conforto. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso querido Fenelon vai trazer a seguinte mensagem: a revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Grãos de areia, mas juntos formamos montanhas. E as montanhas nos levam ao alto, nos levam a perto do céu, nos levam a perto do Criador, das energias maiores. Juntos nós somos uma montanha, nós somos grandiosos, nós somos poderosos, nós somos muito mais do que aparentemente juntos, do que armados de armas, de um belicismo horroroso que vai nos levar à dor, à angústia e à destruição coletiva. É muito melhor que nós aprendamos com os espíritos que somos momentos, nós somos passagem, nós somos passageiros. E nessa passagem, nesse movimento de passageiros, nós estamos aqui apenas para aprender um pouco mais. E que o outro também, este outro que aprende pode ser meu professor, meu guia, meu orientador, meu querido amigo, minha referência, pode ser minha mola propulsora. Às vezes uma dificuldade se transforma no grande estímulo ao progresso. Por isso, vamos nos tolerar mais, vamos nos entender mais. Esse momento agora é um momento igual a outros que já passaram. Os que chegam, bem-vindos, os que se vão, até breve. A todos nós, tenhamos força, fé e luz para entendermos que nós somos verdadeiros espíritos iluminados e que nós precisamos muito dessa consciência para nos tornarmos cada dia melhores. Portanto,
que seja o esclarecimento dos espíritos a mola mestra, propulsora do nosso desenvolvimento. Que nós possamos crescer, evoluir, nos tornarmos cada vez mais. E assim sendo, um dia possamos entender nesta terra, neste planeta, o momento agradável do espírito se realizar e se somar na justeza da beleza máxima deste lugar que nós escolhemos para viver, e que nós possamos, em sintonia, abrigar entre nós todos os seres, sem o medo das pandemias ou de quaisquer outros tipos de flagelos humanos que nos tragam sofrimento, para aprender algo que somente o amor pode nos ensinar de uma forma muito mais generosa. Que o Pai Celestial nos cubra de bênçãos e paz, que nós tenhamos sempre a possibilidade deste encontro, destes encontros, que este canal que nos é facultado pelos nossos irmãos nos seja sempre oportunizado para que tenhamos, a todos nós, trabalhadores dessa seara, tenhamos uma forma de estar juntos de vocês, trazendo mensagens que possam melhorar a vida de cada um todos os dias. Por isso, se filiem ao Roteiro Espírita, dê lá seu gostei e fiquem conosco agora e em outros momentos que ainda haveremos de estar proporcionando para estes encontros de informação, de luz e de muita paz. Fiquem com Deus. Que assim seja.